E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro. Lembrando que tem live 4 horas da tarde, aguardo vocês. Todas as terças e quintas, 4 da tarde, sempre tem lives aqui no canal. Então tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa nessa live de logo mais. Olha, nesse conteúdo de agora, eu vou até abrir falando sobre mais um vexame nesse campeonato carioca, 2 para o Volta Redonda, 1 para o Botafogo. Cara, não vou dar as notas, eu me recuso a dar as notas. Eu quero falar mais do trabalho do técnico Leiria, que é uma vergonha, técnico fraquíssimo à frente do Botafogo. Eu quero falar mais sobre o técnico, porque é preocupante esse Botafogo aí do começo do Campeonato Carioca. Esse técnico é muito fraco. Então, assim, eu quero conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Quero falar também sobre outros assuntos aqui, o Bitelo, atualizar a situação do Bitelo. Quero falar sobre o Lucas Halter. O Botafogo está dificultando a saída dele para o Vitória. E para fechar, o Arsenal pode fazer uma proposta para o Igor Jesus de 219 milhões de reais. Será que o John Textor vai liberar o centroavante? Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Puder vir membro do canal, só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, nessa análise do jogo de ontem eu vou fazer diferente. O Botafogo perdeu para o Volta Redonda por 2-1 na 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo desperdiçou um pênalti com o Patrick de Paula, bizarro. O Botafogo com mais um dentro de campo. O Botafogo volta a campo no domingo, 6 horas da noite, contra o Bangu no estádio Newton Santos, ainda com time alternativo, ainda com Leiria no comando. São 4 jogos até aqui, com 3 derrotas e apenas 1 vitória. Então o Botafogo tem 3 pontos nesse campeonato carioca, está na parte de baixo da tabela. 4 jogos, o Leiria no comando, com 3 derrotas e apenas 1 vitória. Cara, então, hoje eu não vou dar nota, eu vou falar mais sobre o técnico, sobre esse trabalho do que eu tô achando até aqui, porque é ridículo, cara. Um time totalmente desorganizado, mal treinado, ele mexe mal, ele monta o time mal. Por exemplo, ontem o Matheus Nascimento estava jogando bem, cara. Depois de muito tempo voltou a fazer gol. O Matheus Nascimento estava tentando. Sabe o que ele faz? Ele tira o Matheus Nascimento aos 27 minutos do segundo tempo e deixa o Vitinho em campo, cara. Esse camisa 10 do Botafogo, esse tal de Vitinho, pelo amor de Deus, cara, é de doer os olhos. Como é fraco esse camisa 10 do Botafogo, e ele não sai do time por nada. Ele tira o Matheus Nascimento, mantém o Vitinho no time. Outra coisa também que me irritou muito, cara, e ontem eu percebi, o Rafael Lobato, ele é um bom jogador, mas na sua posição. O Rafael Lobato, ele vinha jogando na lateral esquerda. E, cara, não é a posição dele. E ontem, ele começou no banco de reservas. O lateral esquerdo ontem foi o Lúcio. O Rafael Lobato começa no banco, depois ele entra na sua posição, cria várias situações ali bacanas no jogo, bacanas mesmo. Então, assim, a gente vê que o Rafael Lobato tem potencial, é um bom jogador, mas estava sendo escalado errado na lateral esquerda. Ontem ele foi para o banco. Todo mundo vai para o banco, menos o Vitinho. O Vitinho não pode ir para o banco. O Rafael Lobato no banco, quando ele entra, ele mostra ali o seu potencial. Enfim, cara, e o Patrick de Paula, assim, cara, procure outro clube, cara. A mesma coisa que eu falei do Carlos Alberto aqui, eu vou falar do Patrick de Paula. Procure outro clube, cara. Não dá. No Botafogo, realmente,
no dá. Então, assim, o Carlos Leiria é fraquíssimo. E eu fico um pouco assustado porque talvez ele que vai ser o técnico do Botafogo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Ele que vai começar agora, já está dando os treinamentos aí para o elenco principal do Botafogo, e isso me assusta muito. O Botafogo tem que trazer um técnico o mais rápido possível, porque não dá para depender do Leiria. Cara, e outra, a gente pega no pé do cara, mas a gente tem que cobrar também quem trouxe ele para o Botafogo. Porque eu estava dando uma olhada ontem, o Leiria, ele é contratado para o Sub-20 do Botafogo depois do trabalho dele no Resende. E eu fui ver os números, no Resende são 15 jogos com apenas 2 vitórias. O cara tem 15 jogos no Resende, apenas 2 vitórias e é contratado pelo Botafogo. Então a gente tem que ir em cima também de quem trouxe esse cara para o Botafogo, quem escolheu esse cara para o Botafogo. E eu já falei aqui no canal, a gente precisa de uma comissão técnica permanente do clube, para nesses momentos, a gente agora vai depender do Leiria, cara, no elenco principal e talvez contra o Flamengo. É horrível, esse técnico é horrível, faz tudo errado. Eu não vou dar as notas hoje, eu vou em cima do técnico, porque é muito fraco. Eu quero conversar com vocês agora sobre o Bitelo, só para atualizar tudo, porque a negociação está cada vez mais difícil. Aquilo que está acontecendo todo mundo já sabe. O Botafogo está disposto a pagar 112 milhões de reais no Bitelo. Já tem um acordo com a equipe do Dinamo Moscou com esse valor, 112 milhões de reais. Só que o que está acontecendo é o seguinte. A equipe russa é aquilo, né? Está querendo uma entrada muito grande. À vista, eles estão querendo 62 milhões de reais. E o Botafogo ofereceu 13. O Botafogo falou o seguinte, ó, à vista eu posso dar 13 milhões de reais. Eles estão querendo 62. É um absurdo, isso nunca aconteceu, talvez no futebol brasileiro, isso nunca aconteceu na história do Botafogo. Ah, mas o Textor tem dinheiro, não é assim, gente. Você pegar 62 milhões de reais à vista, eu nunca vi nenhum clube fazer isso. Então, cara, o prazo do Botafogo para fazer isso encerrou ontem. Então, a partir de hoje, o Bitelo, o Dinamo Moscou, pode negociar o jogador com outras equipes também que têm interesse nele. Então, vamos aguardar. O Botafogo já olha para o mercado para outras opções e, a partir de hoje, o Bitelo, o Dinamo Moscou, pode negociar o atleta com outras equipes, porque o prazo do Botafogo era até ontem de dar ali 62 milhões de reais à vista. Eu falei aqui, dificilmente o Textor deva fazer isso, então vamos aguardar. Uma outra situação do zagueiro Lucas Halter. O Vitória está querendo ele, só que segundo a Rádio Itatiaia, o Botafogo está fazendo jogo duro. Por quê? A equipe baiana está querendo por empréstimo, talvez ali com uma opção de compra, só que o Botafogo quer vender. Lembrando que o Botafogo compra no começo do ano passado o Lucas Halter do Atlético Paranaense por 7 milhões de reais. Ele tem contrato com o Botafogo até 2027. Então o Botafogo não quer emprestar ele para o Vitória. O Botafogo quer vender o jogador em definitivo. Então vamos aguardar também, por enquanto, o Lucas Halter fica no Botafogo. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, conversar com vocês sobre o Igor Jesus. Informações vindas da Inglaterra que o Arsenal pode fazer uma proposta de 219 milhões de reais pelo centroavante botafoguense. Será que o John Textor vai liberar? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, para a gente conversar sobre o Igor Jesus. Lembrando que hoje, quinta-feira, ainda tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, informações vindas da Inglaterra, o Arsenal tem interesse no centroavante Igor Jesus do Botafogo. A imprensa inglesa está afirmando que o Arsenal poderá fazer uma proposta de 30 milhões de libras pelo centroavante botafoguense, trazendo aqui para o real 219 milhões de reais.
O que está acontecendo? A equipe do Arsenal, ela está tentando contratar o sueco Isak, do Newcastle, né? Só que se essa negociação der errado, essa negociação está difícil no momento, se essa negociação com o sueco Isak do Newcastle der errado, o plano B é o Igor Jesus. Então a gente tem que aguardar proposta aí de 219 milhões de reais, 30 milhões de libras, talvez possa chegar no Botafogo pelo centroavante Igor Jesus. Olha, dando minha opinião, primeiro, cara, nesse momento, com tudo que está acontecendo, eu não liberaria, tá? Eu acho que o Botafogo, a partir de agora, ele tem que tentar segurar ao máximo os jogadores do time titular. Só que a gente está falando de 219 milhões de reais para um jogador que chegou de graça. O Igor Jesus, ele chega de graça no Botafogo. Só que ele é titular e nesse momento a gente só tem ele. O Tiquinho Soares foi para o Santos, o Botafogo até agora não conseguiu um centroavante reserva. E o pior, cara, o Júnior Santos, ele fazia função também de camisa 9 e saiu do Botafogo, foi para o Atlético Mineiro. Então a gente só tem o Igor Jesus, cara. Então assim, eu faria de tudo para segurar o centroavante, pelo menos até o meio do ano, para a Copa do Mundo de Clubes. Eu acredito que o Igor Jesus nessa temporada vai jogar muita bola com a camisa do Botafogo. Na reta final do ano passado, o rendimento dele caiu um pouco, na minha opinião, porque ele estava cansado. Ele estava muito cansado. Ele estava jogando na seleção brasileira, ele estava jogando no Botafogo. Agora não. Agora ele vai vir descansado, vai fazer uma pré-temporada. Eu acredito que ele vai jogar muita bola com a camisa do Botafogo. Agora, se essa proposta realmente chegar, cara, 219 milhões de reais. Eu tenho certeza que o John Textor vai querer negociar, aí o Botafogo vai ter que ir no mercado, trazer alguém aí do mesmo nível. Eu acredito, cara, se essa proposta chegar e o John Textor vender, cara, é muito dinheiro. Eu acredito até que dá para ir no mercado, talvez até achar um centroavante melhor do que ele, tá? Eu acho até que o Botafogo tem condições de ir no mercado, achar um centroavante até melhor do que ele. Agora, vamos ficar sem ninguém? Vai ser rápido? Vai perder o Igor Jesus e vai trazer alguém rápido? Porque tudo no Botafogo nesse começo de ano demora. Então, assim, eu tentaria segurar até o meio do ano. Eu não perderia mais ninguém desse time titular, mas a gente está falando de muita grana para um jogador que chegou de graça no Botafogo. Então vamos aguardar. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Tem live aqui no canal hoje, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.